Pessoal, vamos falar de escoliose e equilíbrio sagital, dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar de escoliose, aí eu termino a aula, fecho, depois abro de novo um outro vídeo, equilíbrio sagital, são dois assuntos extensos, e aí é legal dividir para que todo mundo fique bem confortável na hora de assistir. Para entender esses assuntos que englobam todas as deformidades da nossa coluna, é importante entender o que é normal. E a estática normal da coluna é uma curva, na verdade, uma coluna reta no plano coronal e uma coluna curva no plano sagital. Então, no plano coronal parece uma coluna romana, já no plano sagital não, cheia de curvaturas. E essas curvaturas elas proporcionam braços de alavanca que não existiriam se a nossa coluna fosse reta no plano sagital. E esses braços de alavanca nos dão as harmonias, dos nossos movimentos durante as nossas principais atividades, que são caminhada, corrida. E isso se desenvolveu durante a evolução como uma forma de ter mais efetividade nas nossas necessidades diárias, principalmente durante a evolução, o principal era sermos efetivos, sendo rápido, então isso ajudava na movimentação na corrida, e além disso, nos dava a possibilidade de ter uma visão elevada, então esse olhar amplo, né, que parte de um ponto mais alto, vemos mais distante, e isso fazia com que tínhamos uma vantagem aí em relação às presas do homem, isso durante a evolução. Então, um conjunto de uma biomecânica que associa a velocidade, mas também associa uma visão mais ampla. Então, sempre pensar que um dos objetivos foi esse, de nos dar uma visão ampla, e é o que é chamado de olhar horizontal. Né? Nós temos que olhar lá na frente, olhar no horizonte. Então, a escoliose é uma mudança do padrão normal no coronal, que é esse aqui reto, mudou com mais de 10 graus de curva e com rotação. Vamos chamar de escoliose como aqui esse exemplo. Muitas vezes é difícil o que tem menos de 10 graus e o que não tem rotação. Então, existem denominações para isso na literatura. Menos de 10 graus nós vamos chamar de assimetria, e quando não há rotação, de atitude escoliótica. Isso por quê? Porque existe escoliose com menos de 10 graus, mas são escolioses que estão começando. Obviamente, elas começam com menos de 10 graus. O que acontece é que nesse grupo de menos de 10 graus, existem muitas outras causas para o que nós vemos na imagem, né? Para aquela curva que nós estamos vendo, leve, que nós vemos na imagem. Então, nesse balaio de gato cheio de doenças, é legal tentarmos separar o que é realmente que vai evoluir e o que não vai evoluir. Então, uma maneira de separar isso aí é ver a rotação. Então, a rotação é indício de que tem algo a mais aí, que é aqui. A outra maneira é mesmo quando o ângulo é maior. Então, o que se definiu foi que, bom, vamos considerar ângulos a partir de 10 graus, porque agora, com ângulos a partir de 10 graus, nós começamos a ver o que realmente é a escoliose, separando daqueles outros casos que, na verdade, são enganadores, que tem a ver com, por exemplo, posicionamento na hora do exame. O paciente está um pouco torto, parece que é escoliose, mas na verdade não é. Faz o exame de novo, sumiu. Ou uma diferença de membros inferiores, ou quadros álgicos, enfim, outras deformidades que não a escoliose, que é aquela que o corpo vertebral ele roda e isso causa a curvatura que nós vemos no plano coronal. E o que é normal no plano sagital? Depende da bacia. Uma bacia larga, normal é um padrão. Uma bacia estreita, nós vamos ver o que é isso, larga e estreita, o normal é outro padrão. E o que dá o nosso padrão é essa incidência pélvica, que diz que a bacia é larga ou estreita, vamos ver adiante. Então, esse conjunto de deformidades ele é bem amplo, né? Então, existem várias deformidades. A escoliose é uma delas. A outra deformidade é essa que mais comumente estamos vendo, que é a deformidade do adulto. Então, com
uma consequência da degeneração da coluna, discos que reduzem de tamanho de forma assimétrica, corpos vertebrais que se remodelam com o passar do tempo, que diminuem a sua altura de forma assimétrica, por fraturas osteoporóticas, por exemplo. Isso se junta a contraturas de partes moles. Então, esse conjunto todo é o que é denominado de deformidade do adulto. E nele está incluído a deformidade da escoliose, do idoso, que é a escoliose degenerativa, e está incluído também as alterações do equilíbrio sagital, que vamos ver. A hipercifose idiopática juvenil é outro grupo, né, de doença que aparece, não com tanta frequência como a escoliose, mas aparece, que é a doença de Schellman, aumento da cifose, por uma série de explicações aí que passam por osteocondroses dos planaltos vertebrais, e aí existem algumas teorias por que isso surge, mas nada é muito consistente para se explicar a causa da doença de Schellman. Outro grupo é a espondilite anquilosante, são doenças inflamatórias, autoimunes, que uma resposta à êntese leva a ossificações progressivas, com deformidade do corpo e da coluna como um todo, e isso deforma a coluna, o plano, principalmente sagital, com hipercifose, uma cifose praticamente de toda a coluna. Existem outras causas e deformidades que também são interligadas com as da coluna, que são as dos membros inferiores. Não falaremos hoje, mas é importante que sempre se tenha em mente que as coisas estão juntas. Então, deformidades dos membros, muitas vezes que nós não estamos vendo na imagem, é a causa da imagem que estamos vendo da coluna. Então, ter isso em mente futuramente, eu vou colocar aqui uma discussão só sobre essa inter-relação, que eu acho que é bem legal. Então, como avaliar a deformidade, as deformidades? Sempre usando um desses dois métodos, teleradiografia ou EOS, teleradiografia porque o foco do raio-x do tubo está longe do filme, então essa distância tele é o que dá nome, tem que ser uma distância de 2,20 metros, 2,30, 2,40, quanto mais melhor, porque os raios que são divergentes partindo do tubo de raio-x, quanto mais distante eles ficam, com uma conformação mais, digamos assim, entre aspas, paralela, então diminui a magnificação da imagem, isso para deformidade é importante. O EOS, que já é um método que já não tem magnificação de imagem. E nesses métodos é fundamental um posicionamento rigoroso do paciente. E esse posicionamento ideal é esse aqui, mostrado na figura, flexão do braço de 30 graus em relação ao tronco, leve flexão do cotovelo e mão apoiada. Essa foi a postura que mais se aproximou do que é visto no paciente controle, que é o nosso interesse, seria saber o paciente com os braços ao longo do corpo, mas a sobreposição não deixa, então adotamos isso aqui como um recurso para reproduzir o que seria visto assim. No raio-x, quando é feito o PA, se pode colocar o braço, né, abraçando o chassis, e isso aqui para a mulher teria a vantagem de diminuir a radiação nas mamas. Obviamente, o PA expõe menos as mamas do que o AP. Outros cuidados: descalços, pés descalços, joelhos estendidos, aqui a posição do braço eu já falei, e olhando para o horizonte. Lembre, nosso objetivo é olhar horizontal, olhar no horizonte, então na hora do exame, lembrar de orientar o paciente para isso. O EOS é um exame feito da mesma maneira com o paciente na cabine, que é essa cabine do EOS, não com a mão na clavícula, é mesmo o posicionamento que eu expliquei anteriormente, não é esse aqui. E o EOS foi fruto desses estudos de George Charpak, que descobriu a câmara gasosa multifio, ou câmara de Charpak, que ela nada mais faz do que amplificar, imaginem um feixe de raio-x em vários. Isso faz com que precisemos de menos raio-x para sensibilizar um detector.
então vamos expor o paciente a uma menor radiação. O EOS tem como vantagem principal, além dessa radiação baixa, a imagem do corpo todo, então conseguimos correlacionar as diversas deformidades, não tem magnificação e usa muito pouca radiação. Então, comparado com o raio-x, de frente, o EOS frente e perfil, 3 vezes menos radiação. Imaginem agora aqui frente e perfil. Então, o EOS 6 vezes menos radiação do que a radiografia comum, convencional. Como funciona o aparelho? Por meio de 2 tubos de raio-x posicionados de forma perpendicular que varrem o corpo no sentido crânio-caudal e constrói uma imagem digital, diferente do que ocorre no raio-x, que é esse tubo com raios divergentes que tem a magnificação. O ELS é super rápido, dá para varrer o corpo todo em mais ou menos 20 segundos. Para crianças, obviamente, o tempo é menor. O inconveniente é que tem que ficar parado nesse tempo de aquisição. Se mexer, a imagem ela vai ficar distorcida. Então, vamos passar primeiro por escoliose. O que avaliar na escoliose? Passo número 1. O paciente está lá na sua frente com um raio-x panorâmico, escoliose. Primeira coisa, olhar a idade. A partir da idade, você tem uma ideia de qual é a causa da escoliose. Escoliose dividida em 3 faixas etárias, em a escoliose infantil, juvenil e adolescente. Aqui depois ainda tem escoliose adulto-degenerativa. E se sabe que quando se vê uma escoliose na criança, ou até aqui os 10 anos, é mais frequente se encontrar as anormalidades, as malformações, por exemplo, ósseas ou até do tubo neural, as doenças neuromusculares, quer dizer, esse conjunto todo que é chamado de escoliose secundária. Já quando se inicia aqui um pouco mais tardia, a escoliose que se mais vê é a idiopática, a escoliose idiopática do adolescente. Então, por aí você tem uma ideia da causa. Aí sua imagem está lá, você vai passar por diversos passos para relatar essa escoliose. Primeiro, além de, você já olhou a idade, agora tentar olhar na imagem indícios de malformações. E aí, para isso, as dicas são: olhe os pedículos, veja se são simétricos, né? Sempre o pedículo em casal, igual para a costela, conta a costela de um lado, conta do outro, tem que ter o mesmo número de costela. Veja se os espaços discais todos estão visíveis. Então, se não tiver, pode ter fusão vertebral. Arcos posteriores por meio dos processos espinhosos, vocês vão olhando aqui, ó, todos eles têm processos espinhosos fechadinhos, então o arco posterior deve estar fechado, e eu procuro massas paravertebrais por meio das linhas paravertebrais. Então, passando aqui por uns exemplos, esse caso, um paciente de 2 anos, 9 costelas do lado direito, 11 do lado esquerdo, aí eu busco, vejo essa idade, vejo essa simetria de costela, busco com mais detalhe as malformações, a simetria de pedículos, hemivértebra esquerda torácica inferior, também olho lá em cima, existem outras alterações ósseas, então esse paciente tinha uma escoliose congênita, por uma formação óssea. Outro paciente, esse mais velho, observem aqui, eu fico na dúvida, será que isso é um Risser 5, um Risser 0? A dica aqui para o Risser 0 é uma irregularidadezinha que aparece aqui na borda do ilíaco, na borda mais lateral. E a placa fisária do fêmur proximal aberta. Dessas duas, confie mais nessa irregularidadezinha aqui. Pacientes, principalmente neuromusculares, às vezes tem essa físia aqui fechada e aqui ainda o Risser é 0. Aí eu vejo o número de costelas de um lado, 10, do outro 12. Bom, já sei que deve ter algo de malformação. Olho lá em cima na transição cérvico-torácica, simetria de pedículos, dos espaços discais mal definidos. Tem uma assimetria também nos processos espinhosos, uns mais para mediano, outros mais para laterais. E eu olho isso depois na tomografia, que acaba trazendo mais detalhes da malformação que era presente, e a tomografia 3D, que ajuda bastante. Nós, radiologistas, temos
pouco uso para tomografia 3D, a maioria das vezes conseguimos ver tudo nos metaxiais, ficamos seguros disso, mas nas deformidades de coluna elas ajudam bastante. Vou passar esse slide aqui, não tem muita importância, detalhamento de tipo de malformações. Um outro caso, paciente masculino de 11 anos, que tem uma curva torácica direita leve, que foi medida aqui um pouco mais de 10 graus, e uma linha paravertebral deslocada. Né? Esse paciente tinha neurofibromatose, como vocês veem, neurofibroma plexiforme, escoliose secundária à neurofibromatose. Segundo passo, traçar essa linha sacral vertical mediana. Passa no meio do sacro, no meio de S1, é uma linha vertical. Na literatura vocês vão encontrar quem diga que preciso traçar uma linha aqui tangente aos ilíacos, e essa linha aqui tem que ser perpendicular a essa tangente aos ilíacos. Então existem duas vertentes. Eu sigo essa vertente, que é uma linha vertical em relação ao solo, e não me preocupo muito com os ilíacos. Passando no meio de S1. Porque às vezes o sacro está meio inclinado para um lado e para o outro, não dá para passar no sacro todo, mas passa no meio de S1. Aí vejo que a curva torácica aqui na parte superior ela vai para a direita, então eu vou chamar de curva direita, e aqui na parte inferior vai para a esquerda, eu vou chamar de curva esquerda. E eu defino o nome das vértebras, né, que compõem essa curva. Então as vértebras terminais, as mais inclinadas na parte superior da curva, mais inclinada na parte inferior da curva. A vértebra apical, que é essa que está mais distante da linha sacral mediana, que está aqui. Então, a apical pode ser uma vértebra ou pode ser um disco. Você veja o que está mais distante da linha sacral mediana. E, a partir daí, sabendo quem são as vértebras terminais e apical, eu vou passar para os dois próximos passos. O próximo é dar nome à curva. Tá? Um parênteses aqui, existe uma variação na escolha dessas vértebras, isso é bem conhecido, então não se preocupe se você escolheu diferente do ortopedista que está acompanhando o caso. O importante é que se você escolheu uma determinada vértebra no começo, na escolha da escoliose, lá no começo do acompanhamento, que você sempre compare com a mesma. Né? Obviamente, quando a criança ela vai desenvolvendo, parece que a escoliose ela vai ficando mais madura. As vértebras terminais elas se definem de forma gradual. Às vezes parece que no primeiro exame é uma, e no outro você está mais confiante de que é outro nível a vértebra terminal. Então, ou você compara as vértebras que você escolheu primeiro com vértebras atuais, que não parecem ser as terminais, digamos assim, ou você compara as vértebras terminais atuais, né, que a escoliose, digamos, está mais madura, que é o que eu faço, e volto e meço no exame anterior. Né? Então, existe essa variação, isso tem que tomar cuidado, porque isso é motivo de reclamação, motivo de volta de exame, e isso tem a ver com indicação de cirurgia, então é um território bem ruim para se trabalhar. Tem que conversar, tem que buscar exames anteriores e tudo com bastante cuidado. Mas enfim, tomando esses cuidados e sabendo que eventualmente você vai ter reclamações sobre isso, estar preparado para poder explicar que é normal uma escolha diferente entre um médico e outro, isso está bem estabelecido, e que você está disposto a rever e a mudar a vértebra se você achar conveniente para que o acompanhamento fique mais adequado, muitas vezes a saída mais elegante, digamos assim. Depois, então, dá o nome da curva. Então, isso vai ser depender da vértebra terminal. Se a vértebra terminal for na transição cérvico-torácica C7 ou T1, eu vou chamar de escoliose cérvico-torácica. Se for na transição tóraco-lombar T12
ou L1 chamar de tóraco-lombar, lombosacro L5 ou S1 chamar de lombosacro. E nos outros eu vou chamar de torácica, se for nos demais níveis torácicos, lombar nos demais níveis lombares. Então aqui como era T8 e L3, torácica direita e lombar esquerda. E aí usando as vértebras terminais eu meço o COB, tangente plauto superior da vértebra superior, plauto inferior da vértebra inferior, esse é o ângulo de COB. Antes, quando era feito no filme, tinha essa dica, né, perpendicular na reta de cima, perpendicular na reta de baixo, para achar que um ângulo que é igual ao ângulo de Cobb. Isso muitas vezes, quando no filme era difícil medir o ângulo de Cobb, é porque ângulos pequenos de 15 graus, eles acabavam ficando muito distantes do filme. Então, nesse caso aqui, 26 graus de escoliose lombar, 41 de torácica. Olhar a rotação das vértebras. Então, dividir a vértebra em 3/3, metade da vértebra em 3/3, primeiro, segundo, terceiro. E aí eu vejo o posicionamento dos pedículos em relação a esses terços. Se tiver simétrico, não tem rotação. Se tiver entrando aqui por segundo terço, com o outro saindo do outro lado, rotação grau 1. Tudo no segundo terço, saindo quase tudo, grau 2. Parcialmente ou totalmente no terceiro terço, grau 3, e passando o terceiro terço, grau 4. Esse é o método de Nash-Mui, de avaliação do grau de rotação, que com o EOS ficou mais fácil, porque nós conseguimos ver a rotação das vértebras de forma quantitativa e não semi-quantitativa. Depois, determinar curva primária maior, curva secundária menor. A curva maior sempre é estruturada, a menor pode ser não estruturada ou estruturada. Para saber, eu preciso inclinar o paciente de lado. Curva maior que 25 graus, que cai para menos de 25 graus, começa aqui, é não estruturada. Tá? Eu não faço essa classificação para curva maior, eu faço para curva menor. Curva maior, por definição, ela é estruturada. O sétimo passo é a avaliação da báscula da bacia. Aqui a dica é usar o acetábulo, que ele tem mais correlação com a diferença do membro inferior. Então eu vejo qual é a diferença entre os tetos acetabulares. Depois vejo a maturidade esquelética com o Risser, grau 1, 2, 3, 4, até 25%, de até 50%, até 75%, aí depois mais 75%, e aí depois fusão é o grau 5. E agora é a avaliação da postura global, que é a segunda parte da aula, que eu vou passar num outro vídeo.